E o Que Vasco é tem duro. esses campanha do 2 retorno, jogos hein? em casa, né. Vai jogar, assim, tá nos braços da torcida, assim, embalado pela torcida. A gente sabe o que faz a torcida do Vasco de São Januário, né. Foi afastada do time, alguns jogos nesse campeonato por um motivo bizarro. Então acho que esses 2 jogos em casa favorecem muito o Vasco, sabe. Acho que haveria justiça poética do Vasco não cair, com São Januário lotado e a torcida fazendo o trabalho que tiraram dela por elitismo. E tem feito, né? Esse que é o mais interessante. E por fim, Mas aí tem Mili, o. teve a punição também passou pelos rojões no campo, tá? Só não foi só. Sim, não foi só, mas foi também. Sim, sim. O Vasco pagou também pelo que o seu torcedor fez ali, rojão no campo, etc e tal, né? Aí tem o Goiás que tá na tela, mas o Goiás, vamos combinar que já caiu, né? Precisa de um milagre, vai E jogar o contra o Bahia, Grêmio não? fora, contra o Fortaleza fora. Ah, tá, faltou o Bahia, desculpa. É, Bahia. Aê, Bahia. é. vai aí. Estamos falando, E não estamos agora, falando do hein? Bahia que ficou ali perto da zona de rebaixamento do campeonato inteiro. Estamos falando do Bahia que ganhou de 5-1 do Corinthians e Itaquera. Acho que é um outro Bahia E de que São que vai Paulo estamos encarar. falando? Me respondam, meus amigos. E Pois de que é, São o Paulo estamos Arnaldo acho que é o falando? São Paulo que está pensando em 2024. Eu acho que é o São Paulo que está ameaçado, Não, que não. tenha o campeonato mais indigente possível fora de casa. Isso desde sempre, né? Sim. Então enfrenta o São Paulo em casa, com todos os ingressos já vendidos. Depois o América morto fora. E fecha com o Galo em casa. O Com Galo nesse 41 jogo pode pontos. estar disputando o título, né? Pode. É E uma também uma disputando Pode. vaga na postura. Libertadores, verdade. E E aí, que também pode tal não estar a disputando vida do nada. Bahia? Sim. É Que tal a dura, a vida vida do do Bahia? Bahia é dura. A vida do Bahia não seria dura se ele tivesse com 44 pontos. Porque aí, a julgar pela fase, pelo embalo, vai. Mas aqui ele vai ter É, que ganhar pelo menos 2, para respirar 2 desses 3 jogos aí, né, gente? é. Dois Eu desses acho. 3 jogos são. Um dá para respirar, São né? Paulo e América América. fora. São Paulo e América. É aí que ele Isso. sempre precisa fazer 6 pontos. O É. Bahia é o time mais imprevisível desses aí, né? Eu acho que a palavra da embalo, ou ele aproveita o embalo, ganha do São Paulo e do América no embalo, ou não vai ser suficiente. Antes da goleada completamente inacreditável sobre o Corinthians, ele tinha jogado a sua vida na Fonte Nova em 2 jogos, Cuiabá e Atlético Paranaense, que o Tirone falava, morto, não joga contra ninguém. Não é? Ele fez 1 ponto, tomou de 3 do Cuiabá e tomou o empate do Atlético Paranaense no final. Quando era, em casa, com a Fonte Nova cheia, ele fez 1 ponto em 6. Aí ele vai jogar contra o Corinthians, já virtualmente rebaixado, e mete 5. Agora ele mudou, de fato. Mas ele tem que aproveitar o embalo. Ele não é um time seguro, né? Não é um time. Aliás, é um time que empata. Isso pode ser até uma vantagem num eventual desempate por pontos, porque ele empata menos que os outros. Ele ganha ou perde, muitas vezes. O empate lamentável foi esse do Atlético Paranaense no finalzinho. Então acho que ele tem que aproveitar o embalo. É isso. O Rogério ganhar a primeira sobre o São Paulo, não ganhou até hoje como técnico, nem do Fortaleza, nem do Flamengo, nem em outros carnavais. Porque talvez aí no embalo ele leve o América também para baixo, né? Mas para baixo não, para a goela, né? Ganhando 6 pontos. Mas eu acho que são. Não, o último jogo, possivelmente o Atlético vai estar brigando por alguma coisa. E é um dos visitantes mais indigestos do brasileiro, o Atlético Mineiro. Não é simples e ele tem menos pontos, né? Dessa turma aí. E tá hoje de novo na zona de rebaixamento. E por fim o Goiás, que é esse aí, vamos combinar, esse sim já caiu, né? A derrota de Já. ontem deixou o time com mais de 90% de chance de cair. Daqui a pouco os percentuais E matemáticos, vocês esse são jogo contra, aí, mas eu ó, gosto. esse jogo do Fortaleza e Goiás, é um jogo que me faz pensar que Fortaleza, apesar de ter 45 pontos, não tem mesmo que aparecer nessa listinha. Porque o Fortaleza voltou a jogar bem, né? Jogou bem contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Não vence a 9 jogos, mas ele voltou a jogar bem. Então eu acho que o Fortaleza vai resolver a vida dele em casa aí contra o Goiás. Vamos ver. Eu ainda acho que é um campeonato que a gente tem que olhar rodada a rodada mesmo. O que cada um precisa. O que cada um precisa fazer para sobreviver e não pensar na trinca de jogos. Eu ainda acho que o Cruzeiro tem uma tabela muito complicada, mais do que todos os outros. Mas sem dúvida muda de figura se ele tiver torcida nesses jogos.
Goiás só não cai se vier o meteoro, né? Ah, sim. Senão, Precisa ganhar todas, Se precisa ele, para todo mundo. se ele Ele perder chega do no máximo a Grêmio, 44, né? se Ele ele precisa fazer perder do 9 Grêmio, ele pontos já para tá. começar. Se ele perder do Grêmio, ele já tá rebaixado. Sim. Olha, Ó, tem um vocês não- detalhe, você tá? não- Isso que o fala. Arnaldo falou é muito importante, tá? O Corinthians não pode ficar empatado com ninguém. O Corinthians tem menos vitórias que todo mundo no campeonato. Ele não pode ficar empatado. Se ele ficar empatado com qualquer um aí, ele fica atrás na classificação. Vocês não gostam, vocês falam que não tem nada a ver, que a matemática não explica, tal, mas eu vou dar os números aqui da Universidade Federal de Minas Gerais sobre as probabilidades de rebaixamento, tá? Estão Tá. assim, neste momento. Coritiba e América já caíram, 100%. Goiás tem 99,8% de chance de cair. O Bahia, 38,5%. O Vasco, 30,1%. O Santos, 12,7%. O Corinthians, 9%. O Cruzeiro, 6,9%. O Fortaleza, 2,6%. O Internacional, 0,39%. O São Paulo, 0,069%. E o Cuiabá, 0,001%. Ainda tem possibilidade de cair o Cuiabá. Claro que é só um milagre daqueles para isso acontecer. Mas para você ver como essas coisas mudam, o São Paulo, que perdeu, empatou na última rodada, e com a vitória do Cruzeiro de ontem, saiu de 0,035 para 0,069. É residual? É residual. Mas o dobro. O dobro das possibilidades. O mais curioso disso é que essa última vaga está muito dividida, né? Bahia 38,5, Vasco 30,1, Santos 12,7 e Corinthians 9. Tá todo mundo Se o aí. Vasco ganha, amanhã o Vasco aparece com 25, 23 e o Corinthians aparece com 15, 16. O Isso, resultado determina uma nova probabilidade. Isso aí é uma claro. probabilidade em função de todos os resultados possíveis que podem acontecer. Não é uma análise, gente. É uma constatação matemática. Tá tudo certo com isso. Não sei porque que o pessoal se irrita tanto com a O Renato matemática. Maurício Prado eu não me aceita irrito, a eu me matemática. irrito. A Mili se irrita. É Me verdade, a irrito. Mili se irrita. Não, para mim, não diz. Só se o mundo acabar hoje. A gente Mal- deixa escrito. Essas seriam as probabilidades. O Mauro tá Pronto. com você também, ele não aceita. Exato. Ele não gosta também, não. Mauro, Não gosta. Renato Maurício Prado, eles não Para respeitam. analisar estamos nós, gente. Para analisar estamos nós. Os números só mostram a Não, fotografia. o de fato é que probabilidades. esse número aqui seco de 38,5% do Bahia não leva em conta que o Bahia acabou de enfiar 5-1 no Corinthians e Itaquera. O nível emocional do time é outro. A mesma coisa que o corintiano está ao contrário, né? Então, sem dúvidas, que isso não leva em conta. Eu sei que Mas vocês acham que fazendo não vai acontecer. advogado do diabo, o número também não levava em conta que o Santos levou 7-1 do Inter e estava desfacelado. E de repente o 7-1 não significou nada para o Santos, entendeu? Verdade. É a forma como se encara o negócio.